Bom dia. Eu vou abrir um espaço aqui para mim. Me ajuda aqui. Ontem nós falamos várias coisas, mas uma das coisas que nós tratamos foi sobre o ensino que é comum, que é popular acerca do inferno, que expõe, que faz a proposta de que Cristo, depois da sua morte, desceu ao Hades. Por que esse ensino existe na igreja cristã, na igreja evangélica? Por que isso é divulgado na igreja evangélica? Isso é divulgado na igreja evangélica, e não só na igreja evangélica, mas também na igreja cristã antiga, essa crença era comum, porque existe um documento antigo chamado Credo dos Apóstolos. E o Credo dos Apóstolos é uma pequena confissão de fé que foi escrita em grego, e nesse credo há uma cláusula que fala o seguinte: creio em Jesus Cristo, que morreu, desceu ao Hades, e essa expressãozinha, desceu ao Hades, ela foi traduzida para o latim, e quando traduziram para o latim, não levaram em consideração a intenção autoral de quem produziu o credo em grego. Porque a palavra Hades, no grego, significa não somente inferno. A palavra Hades significa também sepultura. É como Sheol no hebraico. Hoje perguntaram para mim, qual a diferença de Hades e Sheol? Nenhuma. Sheol significa sepultura, Sheol significa inferno, Sheol pode significar abismo, e Hades também tem o sentido de sepultura. Então, quando o credo apostólico disse, desceu ao Hades, isso significava apenas, desceu à sepultura. Ele foi sepultado. Mas quando passaram para o latim, escreveram, descendit ad inferna. Desceu ao inferno. E aí, a partir daí, começam as diversas explicações da descida de Cristo ao inferno. Então dizem o seguinte, uma das explicações que é dada, que foi dada na igreja antiga, especialmente no século II, que foi divulgada no nosso tempo também, o seguinte, olha, Cristo desceu ao inferno sim, e ele desceu ao inferno, usando o texto que nós estudamos ontem de 1 de Pedro 3, ele desceu ao inferno para proclamar sua vitória, e de lá ele foi embora, ele só desceu lá para isso, para afirmar que ele é vitorioso sobre a morte e tudo mais. Ontem nós olhamos esse texto, eu dei uma explicação alternativa para vocês. E uma outra explicação que é dada é a seguinte, dizem o seguinte, olha, esse inferno, esse Hades, era dividido em duas partes. Havia uma parte que se chamava seio de Abraão, que era uma parte de muito prazer, e havia outra parte que era a parte do sofrimento. E dizem, o texto que mostra isso é a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, quando morreu, foi para a parte boa do Hades. Ele foi para o seio de Abraão. E o rico, quando morreu, ele foi para a parte ruim do Hades. Então, a história fala que um grande abismo dividia as duas partes, eles podiam até conversar entre si e tudo mais. Mas o que aconteceu então? Dizem essa explicação. Quando Cristo morreu, ele desceu ao Hades. Mas, dizem, ele não foi na parte ruim do Hades. Ele foi na parte boa. Fazer o que na parte boa? Ele foi na parte boa do Hades para levar embora para o céu a parte boa.
Porque Jesus tinha dito o seguinte: ninguém subiu aos céus até hoje. Ninguém subiu aos céus. E mais, o texto de Efésios fala que o Senhor Jesus desceu às profundezas da terra e levou cativo o cativeiro. Então, qual é a interpretação disso tudo? Jesus foi até a parte boa do Hades, um lugar chamado Seio de Abraão, e lá então ele pegou aquelas pessoas todas que não estavam no céu ainda, estavam no seio de Abraão, não no céu, porque ninguém subiu ao céu, disse Jesus. Então, a partir daquele momento, ele pegou aquelas pessoas e levou ao céu, aí se cumpriu aquilo que é dito em Efésios. Ele levou cativo o cativeiro. E agora o Hades só é um lugar ruim. O seio de Abraão sumiu do Hades, não está mais lá. Agora então, quando a gente morre, a gente não vai mais para a parte boa do Hades, a gente vai direto para o céu. Quem vai para o Hades agora não encontra mais a parte boa, o seio de Abraão, encontra a sua parte ruim. Então é uma construção muito interessante, pena que está toda errada. Não tem nada a ver essa explicação, é muito linda, muito bem arquitetada, mas ela não resiste a uma análise hermenêutica séria. Ela não resiste ao ensino sério da palavra de Deus, apesar dela ser tudo bonitinho, encaixadinho, bonitinho, né? Encaixa tudo bonitinho. Ah, que lindo, entendi tudo. Não entendeu nada, porque essa explicação, ela parte do credo apostólico mal traduzido e tenta arranjar as coisas. Então, nada disso é verdade, nada disso aconteceu. O Senhor Jesus, quando morreu, a sua alma não foi ao Hades, a sua alma foi para o paraíso. Ele disse, o paraíso e céu é a mesma coisa. Uns falam, tem o céu, tem o paraíso, tem o seio de Abraão. Minha nossa, é pior do que católico isso aí, tem purgatório, tem um monte de coisa. Não tem céu, paraíso e seio de Abraão, não existe isso. Existe o céu, é isso. Quando Jesus falou, ninguém subiu aos céus, ele estava falando sobre o corpo ressurreto. Ninguém fisicamente, ninguém com o corpo glorificado subiu aos céus. Era isso que ele estava falando, se referia a isso. Ok? Ninguém tinha passado ainda pelo processo de morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Isso não tinha acontecido com ninguém ainda. É isso que ele está falando. O ninguém é a pessoa integral, ressuscitada, glorificada. Isso, o Senhor Jesus foi a primícia, ou as primícias disso, foi o próprio Senhor Jesus. Quando o texto bíblico fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, o significado disso é muito simples. Ele estava no céu, ele desceu às regiões inferiores, que é a terra. Para quem está lá em cima, onde é a região inferior? Aqui. Então ele desceu às regiões inferiores, que é a terra, que é aqui. E o que significa levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens? O que significa isso? Significa que ele, estando aqui, ele agiu como um general que invadiu o território inimigo e trouxe o povo que ele conquistou. Quem é o cativeiro que o Senhor Jesus levou cativo? Eu e você. Eu e você. Nós é que somos, ele invadiu o império das trevas, e ele arrancou desse império das trevas vários escravos, várias pessoas que ele tirou de lá. É isso que significa levou cativo o cativeiro. É uma linguagem militar. O Senhor veio aqui, ele invadiu o império das trevas, como um grande general, ele saqueou esse império, ele trouxe os seus cativos para o seu reino, e esses cativos somos nós. E ele deu dons aos homens, como os generais faziam naquele tempo, quando venciam batalhas, davam prêmios para as pessoas. Jesus, aí nesse caso, o apóstolo Paulo usa a mesma linguagem militar para se referir aos dons espirituais que são dados aos crentes. É isso que significa o texto. O Hades, enquanto inferno, enquanto sepultura, sempre foi um lugar ruim. Não há essa divisão, lugar bom, lugar mau. Por que é chamado de seio de Abraão, então? O que é isso? Seio de Abraão. A Bíblia só fala de seio de Abraão uma vez. Por que, então, fala disso e depois não fala mais sobre esse assunto? O que significa isso? Muito simples, muito simples. A parábola do rico e Lázaro é uma parábola que mostra o quê? Mostra Lázaro comendo o quê? Querendo comer migalhas. Não é isso? Ele queria comer migalhas. Ok.
E o rico se banqueteava. Então aparece nessa parábola um contraste. A parábola mostra um contraste. Esse é o único contraste que a parábola mostra? Não. A parábola continua mostrando mais 2 contrastes. Qual é o próximo contraste? Morreu o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Onde é que está o contraste? Muito simples. Quando as pessoas morriam naquela época, era realizada uma procissão. Então, o rico, quando o texto fala foi sepultado, o que vem na nossa mente é só uma pessoa sendo colocada num buraco. Não. Quando o texto fala foi sepultado, isso envolve uma procissão, um séquito. As pessoas levavam aquele corpo na frente do féretro. Iam pessoas que eram pagas pela família para chorar. Eram os carpideiros profissionais. Se você vivesse naquela época e você estivesse para morrer, perto da sua casa, rondando ali a sua casa, né, ficariam alguns carpideiros profissionais. Ali esperando você morrer, para oferecer seus serviços. Né? Quanto custava? Olha, não era tão caro. Toda a família, mesmo as mais pobres, podiam pagar pelo menos um chorador. Tinha que pagar pelo menos um chorão. Porque senão era muita desconsideração você não pagar pelo menos um chorão para chorar na frente do séquito. Tá? Então, quem tinha dinheiro, pagava 5, 6 choradores. Tá? E as pessoas faziam o quê? O que os choradores faziam? Enquanto aquele esquife ia sendo levado para a sepultura, as pessoas na frente, os choradores pagos ali, uma família rica pagava vários, né? iam rasgando suas vestes, né? Iam jogando poeira para cima, no cabelo. Alguns choravam de verdade, saía até lágrima. Os caras eram bons mesmo. Né? E choravam, gritavam. E tudo pago. Né? Mas todo mundo sabia que era pago, era assim mesmo. Mas era próprio da cultura da época e seria uma indelicadeza você morrer alguém da sua família, você não pagar pelo menos um para chorar. Ok? Então, o que era o sepultar? O sepultar era um processo em que uma comitiva, um grupo de pessoas realizava aquela procissão rumo ao local do sepultamento. Então, o que acontece aí? Você vê o rico sendo levado por esse grupo, pelos choradores, pelas pessoas que carregavam o esquife, sendo levado para a sepultura. E o Lázaro, ele é levado por quem? Ele é levado pelos anjos. Olha a diferença das equipes. Olha a diferença dos grupos. Um é levado por choradores profissionais, por amigos dele, para a sepultura. O outro é levado por uma equipe muito diferente. Anjos levam ele. Anjos levam ele para o seio de Abraão. Esse é o segundo contraste. Qual é o terceiro contraste? Muito simples. Lázaro estava no seio de Abraão. O rico estava no inferno, em tormentos. O que o rico pede? O que ele pede? Água. Água. Por que ele pede água? Ele está com sede, é lógico, né? Mas há uma outra razão. O que significa seio de Abraão? Para entender o que é seio de Abraão, você tem que entender o costume da época também. Agostinho, por exemplo, não sabia o que era seio de Abraão. Agostinho falava o seguinte: o meu amigo Nebrídio morreu. E ele está no seio de Abraão agora. Seja lá o que isso signifique. Era sincero, pelo menos, né? Não sabia o que era seio de Abraão, né? Porque não sabia, porque não tinha as informações que nós temos hoje. Como é que se participava de um banquete naquela época? A gente pensa no banquete, a ceia do Senhor, por exemplo, a gente imagina como? A gente já pensa no quadro do Leonardo da Vinci. Uma mesa, né, dessa altura aqui, todo mundo sentadinho, comendo com garfo e faca, né? Passa o guardanapo aí, tá, né? Passa o refrigerante. A gente pensa assim, a ceia do Senhor, né? Aquela ceia, todo mundo sentado numa mesa, numa cadeirinha lá, comendo. Banquete não era assim. Não era desse jeito naquela época. Como que era o banquete então? Era assim, era uma mesa baixinha, chamado triclinium. Uma mesa baixinha. E como você comia? Você deitava de bruços. Escorava. Faça na sua casa. Coloca a mesinha lá na frente. Enche de comida. Deita de bruços e escora.
Você escora, assim, né? Mais ou menos assim. Né? A pessoa que está aqui do seu lado, ela está também assim. O seu peito está de frente para as costas dela. Ou seja, essa pessoa está recostada no seu seio, no seu peito. Então você deita aqui e vai comendo com essa mão. Comendo. Escorado assim. Comendo. Ai, que posição chata. Bom, reclama com eles que inventaram isso aí. Né? É coisa cultural. Né? No Japão, o pessoal senta no chão para comer. É horrível. O pessoal senta no chão para comer lá no chão. No chão não, numa mesinha baixinha, estado no chão. Né? Nós achamos o nosso jeito confortável de comer. Eles acharam o deles. Tudo bem. Né? Para eles era uma delícia comer assim. A pessoa que estava aqui desse lado, mesma coisa. Deitada assim e comendo. O outro também. E todos assim reclinados. Né? Reclinados. Né? E comendo com a outra mão. Então, um ficava, por assim dizer, encostado no peito do outro. Quando o texto fala que ele foi para o seio de Abraão, o que significa isso? Que ele estava participando de um banquete. O que é que tinha na mesa? Água. Por isso, o rico olha e fala assim, olha, manda ele molhar a ponta do dedo na água e me refrescar. A gente pensa que era para Lázaro sair e procurar um lago. Né? Você acha uma fonte, um lago, alguma coisa assim, né? Para molhar o dedo. Não, ele estava num banquete. Por isso chama seio de Abraão. Ele estava recostado numa mesa, recostado ao seio de Abraão, ao peito de Abraão, participando de um banquete. Olha o contraste. O que ele queria comer antes? Migalha. E o rico no banquete. Agora inverteu. Agora o rico quer uma migalha de água. E ele está no seio de Abraão, se banqueteando ali naquela mesa. É isso que significa seio de Abraão. É a participação num banquete. É isso. Não é um lugar. Aliás, abre parênteses aqui. Vocês lembram quando a Bíblia fala que Jesus diz assim, olha, um de vocês há de me trair? Aí fazem sinal para o discípulo que estava recostado no peito de Jesus, para perguntar quem era. Existe um ensino, existe uma interpretação disso, que é um ensino da teologia gay, como é chamada, teologia gay, teologia homossexual. Sabe o que eles falam? Que eles estavam sentados e tinha um discípulo deitadinho no peito de Jesus, fazendo um carinho nele, que os dois eram homossexuais. Então fala assim, olha, você que está aí deitado no peito de Jesus aí, né, recebendo aí o carinho durante o almoço, durante a ceia, durante o jantar, olha, pergunta para ele. Né? E aí então o discípulo ali, delicadinho, olhou, Senhor, quem é? E tal. Não é nada disso. Quando o texto fala, o discípulo que estava recostado no seu peito, é exatamente essa a interpretação. O discípulo estava perto de Jesus, reclinado no triclínio. Por isso essa ideia de estar no peito dele. Assim como cada um estava no peito de alguém. Todos, era assim que se sentava e essa era a expressão usada para se referir a essa posição, recostar-se no peito. Não havia nenhum carinho lá, não havia nenhuma prática de carinho homossexual durante a ceia, durante a primeira ceia. Ok? Muito bem, então é isso que significa. Cuidado com essas interpretações estranhas que há por aí, né? Nada disso corresponde ao ensino bíblico. Nós devemos ajustar o nosso entendimento ao que a Bíblia realmente diz. Há explicações que são muito atraentes, muito bonitas, muito bem arquitetadas, mas são castelinho de cartas. Você dá um empurrãozinho, cai tudo. Tá? Então cuidado com esses modelos que aparecem por aí. Outra pergunta que apareceu foi acerca da diferença entre Guiena, Hades, Sheol e Tártaro. Acho que o irmão lá perguntou para mim isso, né? E não deu tempo no final de todo mundo perguntar. E aí perguntaram para mim hoje. Bom, Guiena, expliquei ontem, é o Guéinon, vale do Inon, a palavrinha Guiena vem daí, significa, é uma referência ao lago de fogo, e o Guéinon, ou melhor, o Guiena, é o lugar para onde vai o corpo e a alma da pessoa perdida. O corpo e a alma. O Hades é o lugar para onde vai só a alma do perdido. Às vezes significa sepultura. O Sheol é o Hades em hebraico. E o Tártaro? O Tártaro é a prisão de anjos maus. A Bíblia fala que há anjos que estão guardados em prisões. Segunda de Pedro chama essas prisões de inferno, na nossa tradução.
Mas quando você pega a palavra inferno, na nossa tradução, e vê qual é a palavra grega, é a palavra tártaro. Essa palavra é usada somente para a prisão de anjos. Há anjos maus? Há. Todos estão soltos? Não. A Bíblia fala que há um grupo, não sei quantos, de anjos maus que estão presos em cadeias, aguardando o juízo do grande dia. Nem todos os anjos maus estão livres. Satanás está livre. Tem gente amarrando o diabo todo dia. Né? Qualquer coisinha, está amarrado. Qualquer coisa, está amarrado. E não adianta que o diabo se solta e continua atuando para lá e para cá. Você vive amarrando, e ele continua se soltando o tempo todo. Agora, existem... Então, aliás, não usa essa expressão. Essa expressão é uma expressão tola. Uma expressão sem sentido nenhum isso aí. Quem inventou isso aí? Quem inventou isso aí foram teólogos do neopentecostalismo. Que usaram aquela parábola de Jesus para amarrar o valente, usaram essa parábola para ensinar que você tem que falar, está amarrado. E fazendo isso, você amarra o diabo. Essa expressão amarrar o valente significava apenas expulsar demônios. Expulsar demônios nos dias de Jesus. Quando Jesus expulsava demônios, as pessoas o condenavam por isso, dizendo que ele expulsava demônios por Beelzebu. Jesus disse o seguinte, olha, eu entro na casa do valente e eu o amarro. Isso significava o quê? Que ele estava expulsando os demônios e neutralizando o poder deles no seu ministério terreno. Não significa que você tem que ficar falando, está amarrado, isso aí não tem sentido nenhum. Tá? Agora, há demônios presos sim. E esses que estão presos estão em cadeias nesse lugar chamado Tártaro. Eles sairão de lá? Sairão. Quando? No juízo do grande dia. Para quê? Para serem lançados no Gueena. O Gueena é o lugar da perdição final de todos. Do diabo, do anticristo, dos anjos do diabo. É o lugar de perdição de todos. E dos homens perdidos ressurretos. O Gueena é o destino final de todos os perdidos. Anjos e homens. Ok? Muito bem. Espero ter esclarecido mais do que complicado. Ok? Vamos caminhar então. Se tiver perguntas, no final eu abro para vocês falarem. Tá bom? Bom, hoje nós vamos ver textos que falam abertamente sobre o inferno. Ontem nós falamos de textos que os universalistas usam. Pessoas que dizem assim, olha, no final todo mundo vai ser salvo. E eu peguei alguns textos que os universalistas usam e mostrei o real sentido desses textos. Outros dizem, no inferno vai ter uma outra chance. E peguei textos que são usados para isso e expliquei qual é o sentido real desses textos. Hoje vamos ver textos que falam abertamente do inferno, como um lugar de sofrimento consciente e eterno. Então, a base bíblica para a fé ortodoxa num lugar de sofrimento consciente e que não tem fim. Se você não é crente, olha, é muito duro dizer isso, como Agostinho, eu fiz ontem a citação de Agostinho, eu estremeço ao dizer isso e cheio de temor, encho de temor também a vós, como fala Santo Agostinho. Mas se você não é crente, se você não crê em Jesus Cristo, é para lá que você está indo. Não tem jeito. Não tem jeito. Só por Jesus se vai ao céu. Se você pegar outro caminho que não Jesus, todos os outros levam ao inferno. Sabe aquela história? Todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Todos levam ao inferno. Todos. Menos um. Então essa frase está equivocada. Todos os caminhos levam ao inferno. Todos sem exceção. Só tem uma exceção. É Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É um caminho só. Não tem jeito. Se você não está nele, se você não crê nele, se você não é dele, você está caminhando para o inferno. Não há outra solução. Não tem jeito. Se você não acredita no inferno, isso não muda nada a realidade. Isso não diminui 1 grau sequer do calor daquelas chamas. Pode você acreditar ou não, não muda a realidade. Muito bem, vamos olhar então alguns versículos que falam sobre esse assunto. Mateus 25, 41. Vamos olhar. Tem algum microfone que pode rodar? Tem? Cadê o pastor? Está aqui o pastor. Pastor, se tiver algum microfone que pode rodar, melhor, porque aí ninguém fica enjoado da minha voz esganiçada. Que eu não tenho a voz do João Walter, né? Tem essa voz de cantor lírico, né? Não tem essa voz, não tem a voz do pastor. A voz bonita do pastor também não tem. A voz é uma voz de... Funciona? Aqui dentro está desligado? Está desligado aí dentro.
Desculpa dar trabalho para você, Wilson. Mas enquanto isso vocês vão achando o texto aí, eu falei Mateus 25, 41 que eu falei, né? Vamos olhar então o texto aí, vamos ver quem vai ler. Quem tem um sotaque araraquarense? Tem sotaque de Araraquara? Araraquara tem sotaque? Tem? É, sotaque assim, o R bem... Araraquara. É, isso é bem, né? É, aqui tem muita gente com esse sotaque. Tem. Ah, é? Achou aí, Wilson? Quem tem? Ele? Ah, é, Júnior? Você pegou esse sotaque também? Alô, som. Aê, vamos ver quem tem o sotaque de Araraquara, pode ler. É você que tem? Ah, ele que tem aqui. Pode ler então, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muito bem. Olha esse versículo com atenção. Veja aí esse versículo. O texto fala fogo. Fogo o quê? Eterno. Olha aí. Ou seja, é um fogo que não acaba. É um fogo que não apaga. É um fogo sem fim. Note bem com atenção, porque há uma outra informação aí. O texto fala, se você prestar atenção, o texto fala que esse fogo eterno, para onde serão enviados os condenados por Jesus, é o mesmo fogo que foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Vamos corrigir algumas noções erradas que há no meio evangélico. A gente pensa que o diabo é o rei do inferno, o governante do inferno. A gente não pensa assim? A pessoa vai chegar lá e o diabo vai estar lá esperando. Aham! Agora você é meu. Vem pra cá, que eu vou furar você com o meu tridente. Gente, essa ideia é de desenho de Hanna-Barbera, Walt Disney. Isso não é o ensino bíblico. O diabo não é o rei do inferno. O diabo não é o dono do inferno. O diabo não é o senhor do inferno. O diabo está condenado ao inferno. Quem é o senhor do inferno? Deus. Jesus é o senhor do inferno. Quem é o dono do inferno? Soberano sobre o inferno? É Jesus. Quem tem as chaves do inferno? É Jesus. Então apaga essa ideia. Outro dia eu vi uma pregação. Outro dia falaram assim, olha o que falaram. Olha o que falaram na pregação. Eu tive que ir embora. Eu saí correndo. Eu saí correndo da igreja. Né? Eu nunca mais voltei. Saí voando de lá. Né? Ele falou assim, Jesus foi ao inferno. Já começou errado. Jesus desceu ao inferno. E imaginem o que o diabo não fez com ele ali. Meu Deus, onde há saída de emergência? Né? Eu tenho que pular dessa igreja correndo, porque só Deus sabe o que vem depois disso. E veio coisa pior mesmo. Eu saí voando de lá, saí correndo de lá. Mas notem, essa noção é intuitiva, até por causa da mídia e tudo mais. Isso não existe. O diabo não é o dono, não é o rei, não é o senhor do inferno, pelo contrário. O inferno é um lugar preparado, ele não está lá. Ele não está lá. Quando alguém morre e vai para lá, não encontra o diabo. O diabo não está lá. Ele estará um dia nesse lugar, no Guiena, no lago de será lançado lá. Agora notem bem, que lugar é esse? Esse fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Para nós sabermos disso, identificarmos com maior precisão que lugar é esse, nós temos que olhar para o livro do Apocalipse. Ai, que medo! Eu não gosto de ler Apocalipse. Não tem problema. Você está comigo. Vamos ler junto. Não tem perigo nenhum. Tá? Não se desespere. Tá? Não precisa ter medo do Apocalipse. Eu tinha uma senhora lá em Atibaia que ela falou que o tio dela ficou louco porque leu Apocalipse. E ficou louco. Eu falei, olha, seu tio ficou louco por outra razão, né? Deve ser genético. Mas não, ele não ficou louco porque leu Apocalipse, foi por qualquer outro motivo, mas não foi porque leu Apocalipse. Pode ficar tranquilo, pode ler quanto quiser, pode decorar, não tem problema nenhum ler Apocalipse, ninguém vai ficar louco não. Veja, Apocalipse 20:10, Apocalipse 20:10. Alguém quer se arriscar? Apocalipse 20:10. Quem vai ler? Um sotaque nordestino agora. Tem alguém? Ronaldo? Quem é Ronaldo? Sotaque nordestino. Está muito longe? Está muito longe. Não tem? Então, uma voz feminina de qualquer sotaque. Quem vai ler? Quem é? Não, voz feminina. Ok. Ok. Quem vai ler?
Levanta a mão. Rapidinho, o tempo está passando. Vai lá, pastor. A Fabiana, mas Pensa tem que ler é fácil ser pastor? desse jeito. Pode ler. Então, Apocalipse 20, 10. Vamos ler aí. Vamos ver qual é o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vamos ver. Apocalipse 20, 10. Pode ler. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa Tem cidade. alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada nesse versículo. Desculpa. Por favor, leia de novo aí do agora sim, Apocalipse 20, 10. Pode ler. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite e pelos séculos dos séculos. Olha isso. Viram qual é o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Olha o finalzinho desse versículo, quanto tempo isso vai durar? Séculos dos séculos. O que significa séculos dos séculos? Hã? Um século após o outro. Tem gente que fala assim, oh, essa expressão significa o século final, que é o século dos séculos, entre todos os demais séculos. Nada disso. Essa expressão nunca é usada para se referir a um período só. Séculos dos séculos significa exatamente o que vocês disseram. É uma infinidade de séculos. E quando eles terão folga? O texto fala, eles serão atormentados quando? De dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Muito bem. Quem está sendo jogado lá? O diabo. Agora note bem, Jesus quando voltar e estabelecer o seu trono de julgamento, ele vai lançar os que não creram nele aonde? No fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele vai lançar os que não creram nele exatamente aí onde você leu agora, em Apocalipse 20. Exatamente aí. O diabo estará lá, e aqueles que não creram em Cristo serão lançados lá também, pelos séculos dos séculos, e serão atormentados de dia e de noite. É terrível isso? É terrível. Isso aí enche estádio, essa pregação? Não enche, não enche. Isso aí esvazia a igreja. Começar a falar disso aí, pregar um mês sobre inferno, a igreja diminui. Isso aí, estou fora. Está dando um calor isso aí. Deixa eu sair fora. É uma pregação dura essa pregação. Sabe por quê? Sabe por que é dura? Porque o inferno, ele não oferece mais esperança. Esse é o problema. Esse ensino mostra um período sem fim, no qual não existe mais esperança. E é isso que incomoda as pessoas. Se eu puder chegar lá e encontrar alguma solução, se eu encontrar o jeitinho brasileiro, será que não tem nenhuma brechinha aqui? Será que eu não posso conversar um pouquinho com o pessoal da administração? Será que não tem um período que eu possa compensar isso aí? Não há, não existe isso. O inferno representa o fim da esperança, a perenização do sofrimento e o final absoluto da esperança. E é isso que incomoda tanto. Não sei se vocês já ouviram falar da Divina Comédia de Dante Alighieri. Muito famosa essa obra, Dante Alighieri, escritor renascentista. Quando ele descreve o inferno, sabe o que está escrito na porta? Descreve o inferno. Sabe o que está escrito na porta do inferno? Os que entrarem aqui, deixem do lado de fora toda a esperança. Já pensou? Olha como Dante foi perspicaz e pegou o espírito da coisa, o ensino bíblico. Os que entrarem aqui, os que passarem por essa porta, deixem do lado de fora toda a esperança. Não há esperança nenhuma mais. Alguém completou dizendo assim, olha, o inferno não tem maçaneta do lado de dentro. A porta do inferno não tem maçaneta do lado de dentro. Se você entrou, sinto muito. E sabe quando você vai descobrir que o seu destino eterno está selado? No exato minuto, no exato segundo depois que você fechar os olhos para esta vida. Você fechou os olhos nesta vida, imediatamente você vai abrir os olhos na outra. E quando você abrir os olhos na outra vida, no exato segundo que você abrir os olhos na outra vida, você vai descobrir qual é o seu destino eterno.
Se você estiver no Hades, o lugar de sofrimento da alma, você já sabe que o seu destino é a perdição eterna. Um dia você vai ressuscitar para estar em corpo e alma no lago de fogo eternamente. Não há esperança depois da morte. Ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só. Espíritas, vocês estão errados. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, a Não. Vindo depois disso, o juízo. Não há esperança depois da morte. Não há. Resolva o seu problema hoje. Se você não é crente, resolva hoje. Irmãos, queridos que estão aqui. O inferno é um lugar de destruição perene, de sofrimento sem fim. É algo tão terrível que não vale a pena arriscar 5 minutos para ir para lá. E tem gente arriscando a vida inteira. Não vale a pena arriscar 5 minutos ir para lá. E tem gente que arrisca a vida toda. Não se importa com a sua alma. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? E as pessoas hoje não se importam com isso. E os crentes que deveriam alertá-las estão com medo de falar, com medo de perderem amigos, ou com medo de parecerem pessoas com a mente medieval. Nós estamos com medo de falar sobre isso, mas nós não podemos. Diante dessas verdades, nós temos que desesperadamente avisar as pessoas. Olha, rapaz, não brinque com isso. Isso é muito sério. Se você partir desta vida sem Cristo, não haverá esperança mais para você. Você tem que acordar. Um dos grandes pregadores do passado, do século XVII, era George Whitefield. Foi acho que o maior pregador, o maior evangelista do século XVII, do século XVIII, foi George Whitefield. E ele era tão bom nas suas pregações, ele era tão bom, que ele conseguia fazer os seus ouvintes acompanharem as suas ilustrações, acompanharem os seus sermões atentamente. Quando ele via que alguém estava distraído, ele brigava com a pessoa. Você tem que me escutar, ele falava. E a pessoa meio dormindo lá, né? A carne é fraca, né? Eu dormi um pouco. Né? Ele brigava com a pessoa, ele acordava a pessoa. Você tem que me escutar. O que eu estou dizendo é urgente, você tem que me ouvir. A pessoa acordava e, eu vou escutar. E uma vez ele pregou sobre um cego caminhando para um abismo. Ele começou a contar a ilustração. E ele era tão bom ao pintar o quadro na mente das pessoas. Na época não tinha data show, né? Não tinha nada disso. Então ele tinha que usar a retórica. Né? E ele era tão bom nisso que as pessoas ficaram acompanhando. Acompanhando ele narrar aquela história. E o cego caminhando. E o abismo está na frente. E ele continua dando seus passos ali, cuidadosos, é verdade, mas na direção do abismo. E ele foi narrando aquilo, de repente uma pessoa na multidão gritou: ele vai cair! Tamanha o envolvimento que ele conseguiu da sua plateia enquanto ele narrava aquela ilustração. Gente, eu fico pensando no desespero daquele homem que estava vendo aquela figura sendo ali montada na mente dele, né? Para dar esse grito no meio de todo mundo. O pessoal olhou para trás, como se fosse real. Gente, esse coração tomado por urgência, por desespero, deve ser o coração do crente. Nós temos parentes cegos andando na direção do abismo. Não, e quando eles caírem lá, não vai dar para eles, estou caindo, deixa eu dar uma pirueta e voltar. Não tem como. Não tem como. Caiu no abismo? Caiu no abismo. E nós nos encontramos com os nossos parentes e falamos sobre o Corinthians. Falamos sobre o Palmeiras. Não tem problema falar sobre o Corinthians e o Palmeiras. Não tem problema, pode falar. Mas nós só falamos sobre isso. Nós não alertamos as pessoas acerca do perigo que elas estão correndo. E o Senhor Jesus e a sua palavra, os apóstolos alertaram: olha, há um lugar terrível de sofrimento. E quem entra lá tem que deixar do lado de fora toda a esperança. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o versículo 46
mostra também um contraste. Aí no capítulo 25 ainda. Dá uma olhadinha aí. Estão cansados? Querem cantar um corinho? Não. Então vamos continuar mais um pouco aí. Não, desculpem. Volta para Mateus, desculpa. Eu que errei. Ok, perdoem o lapso. Volta para Mateus 25. Agora o versículo 46. Deixa eu achar aqui também na minha Bíblia aqui. Mateus 25, 46. Quem vai ler agora? Quem? Quem está gritando lá atrás? É uma voz do além? Vocês sabiam que... Vocês sabiam quando João... Já ouviram falar de João Tetzel? João Tetzel era vendedor de indulgências na Saxônia, na Alemanha. Sabe o que ele fazia para vender indulgência? Quando ele não conseguia vender? Ele ficava hospedado na igreja. A igreja era contígua ao cemitério. Então ele não conseguia vender indulgência nenhuma. Indulgência era um papel para você conseguir o perdão dos seus pecados ou livrar alguém do inferno, do purgatório, se você comprasse a indulgência em favor do morto. Então o que ele fazia quando não vendia nada? Ele acordava no outro dia, montava a banquinha dele de indulgência e falava assim: olha, essa noite, dormindo próximo do cemitério, eu escutei uma voz gritando e chorando, pedindo para ser liberta do purgatório. Pode ser a alma do seu pai, pode ser a alma da sua mãe, pode ser a alma do seu parente, do seu amigo, e está lá, eu não sei, porque não falou de quem que era a alma, não falou o nome, mas gritava, essa alma coitada, ela gritava e chorava, pedindo para alguém libertá-la de lá. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, e você não quer comprar a indulgência em favor deles. A cidade inteira corria e comprava indulgência. E aquele safado levantou uma nota preta. Sabe o que eles construíram com esse dinheiro? A Basílica de São Pedro em Roma. Já viram o que é aquilo? É forte. Construíram aquilo lá. Com dinheiro de indulgência. Claro, com outros recursos também. Mas também com dinheiro de indulgência. Que ele vendia por causa disso aí. Não há como livrar almas do inferno. Não tem jeito. João Tetzel enganou as pessoas, né? Muito bem. Quem vai ler agora então? Pastor, nos ajude. Vamos ver aqui. Quem vai ler? Versículo 46. Ninguém quer ler? Eu não entendo. Ali. O irmão lá. Corre lá. O irmão lá, discípulo de Agostinho, vai ler. É o mais recente iniciado na seita agostiniana. Então... Foi aluno ontem de manhã. Pode ler, vai lá, irmão. Pode ler, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha só. Olha o contraste. Depois que o Senhor voltar, a Bíblia fala... Existe uma sequência nos eventos escatológicos que é muito debatida entre os teólogos. Os teólogos discutem a sequência dos eventos escatológicos. Mas todos eles são pacíficos em dizer: o Senhor vai voltar. E quando ele voltar, ele realizará esse juízo sobre as nações. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Quem são as ovelhas? São aqueles que creram nele. Quem são os bodes? Aqueles que não creram nele. A Bíblia fala em Apocalipse 20 que o inferno vai dar os seus mortos, que o mar vai dar os seus mortos. Todos comparecerão diante dele. E ele então vai dizer para aqueles que o rejeitaram: olha, apartem-se de mim, malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno. E eles irão então, nós já vimos o texto do versículo 41, e no 46 fala: e então eles irão para o castigo eterno. É a palavra aionios, eterno. Essa palavra significa algo de duração sem fim. E a vida eterna o que é então? O que é a vida eterna? É uma vida sem fim. Quando nós falamos de vida eterna, significa isso, uma vida que não cessa. É a vitória sobre a morte. E quando falamos sobre perdição eterna, é a perdição sem fim, é a morte sem fim. O que nós estamos falando aqui é que existe uma morte que não cessa. É a eternidade na morte, é morrer eternamente. Já imaginou? A morte para nós significa cessação
dos nossos sentimentos, da nossa consciência. Significa isso. Na Bíblia, a morte eterna significa o morrer sem fim. Morrer sem fim. É uma morte que não morre. Olha só. É uma morte que não morre. É uma morte que perdura, que continua, sem parar. Agostinho chamou isso, sabe do quê? O fim sem fim. Olha só. O fim sem fim. É isso que é o inferno e é isso também que é a vida eterna. A vida eterna para nós também é o fim sem fim. Para os salvos, com Deus. Para os perdidos, no Guiena para sempre. Muito bem. Vamos então agora sair de Mateus. Vamos sair de Mateus e vamos para um outro texto que ensina a existência do inferno. Nós queremos dar aos irmãos elementos para conhecerem e defenderem o ensino acerca da perdição eterna na Bíblia. Então, não é uma invenção dos pastores, não é uma invenção para pressionar as pessoas, assustar as pessoas, não. É um ensino próprio da teologia do Novo Testamento. Então, nós vamos ver mais um texto agora. Esse texto está em Apocalipse, de novo, mas não tem perigo. Você pode abrir lá e você vai entender. Veja o que diz Apocalipse 14, de 9 a 11. Abra sua Bíblia lá e vamos ver esse texto. É mais um versículo para você acrescentar no conjunto de textos que está formando aí o seu pensamento, que está formando as suas convicções. Veja aí, Apocalipse 14, de 9 a 11. Esse é o nosso texto aí. Quem gostaria de ler esse texto? O pastor vai ajudar você. Vamos lá? Ok? Apocalipse 14, isso, versículo 9 até o 11, por favor. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Muito bem. Esse versículo fala de um período na história vindoura em que se levantará no cenário mundial um personagem que é um pouco enigmático. A Bíblia chama esse personagem de Anticristo. Anticristo significa alguém contra Cristo ou alguém no lugar de Cristo. Essa preposição anti pode significar contra e pode significar em lugar de. As duas coisas se aplicam ao anticristo. E ele também se coloca no lugar de Deus, no lugar de Cristo, se apresentando como um Messias. Esse personagem ainda vai surgir no cenário mundial. Tem muita gente tentando descobrir quem é. Você pega, como a Bíblia fala, que o número associado a esse personagem é 666, né? A gente não sabe direito como é que associa o número a ele, o texto somente fala isso. Se alguém tem entendimento, calcule o número da besta, esse número é 666. De alguma forma, quando ele surgir, vai ser possível identificá-lo através desse número. Mas as pessoas vêm fazendo contas para lá e para cá. Né? Pega uma calculadora e fica lá somando. Pega o nome do Papa e transforma em algarismos romanos, né? E aí multiplica por alguns números, ou soma daqui e dali, e no final dá 666. Ou então pega o nome do presidente dos Estados Unidos, né? E também soma o nome dele com o número da casa dele, né? E divide pelo número da placa do veículo dele, né? E adiciona a data da sua eleição. Então, dá 666. Qualquer coisa que você fizer, dá 666. Né? Se você pegar a chapa do seu carro, você vai ver que dá 666 também. Né? Enfim, todo mundo fica tentando calcular quem é a besta, né? Para descobrir no final que a besta é quem fica fazendo isso. Né? Que perdeu o seu tempo, né?
Perdeu o seu tempo, que é uma grande besteira ficar calculando lá quem é a besta, enfim. Porque a besta, quando aparecer, você não vai ter problema em identificá-la, não. Pode ficar tranquilo. Há uma linha teológica na escatologia que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da besta aparecer. Que é chamado de pré-tribulacionismo. Porque a besta ela vai atuar durante a tribulação. Então, há uma corrente teológica, eu sou simpático com essa corrente, que diz o seguinte: a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, a igreja não vai ver a besta, não vai conhecer. Mas, enfim, seja lá quem for a besta, a Bíblia fala, na verdade, que existem muitos anticristos que já saíram pelo mundo. 1 João diz que há muitos anticristos atuando. E sabe quem são os anticristos que atuam hoje em dia? Os falsos mestres. João chama falso mestre de anticristo. João ensina, quem ensina doutrina errada é um pequeno anticristinho. Então, tem anticristo que trabalha com você. Tem anticristo na sua rua. Tem anticristo batendo na porta da sua casa de manhã, ainda leva você morrendo de sono, ainda leva uma revestinha falando despertai. Né? Parece que é para provocar mesmo. Né? Você morrendo de sono, ele dá a revistinha despertai. Né? Então, é um anticristo que está lá ensinando doutrinas falsas. Tem anticristo no seu trabalho. Talvez tenha anticristo até aqui dentro. Na época de João tinha anticristo dentro da igreja. Qualquer pessoa que ensina doutrina falsa é chamado na Bíblia de anticristo em 1 João. Você dá um pontapé numa lata de lixo, sai 5 anticristos rolando. Anticristo está cheio. Você liga a televisão, você vê anticristo vendendo lenço, vendendo meia, ungida, com suor. Anticristo é mato. Está cheio por aí. Mas haverá o anticristo com A maiúsculo. Esse é o bonzão. O anticristo que vai dominar tudo. E a Bíblia fala que aqueles que o seguirem serão condenados ao inferno. O que interessa para nós agora, nessa altura, é ver a descrição do inferno aí. Veja se você consegue detectar nessa passagem a descrição do inferno, que é isso que importa para nós agora. Como é o inferno? O texto está falando que eles serão lançados lá e tudo mais. Mas como é esse inferno? Veja aí, olha o que diz aí. Quanto tempo dura? Olha que coisa terrível que está escrito aí. Veja, fala da fúria de Deus, ou seja, o inferno é uma expressão da ira de Deus. Olha, gente, nós temos que mudar a nossa mentalidade, está na hora de mudar. Porque a igreja moderna, a igreja atual, é uma igreja que perdeu a noção de que o nosso Deus é um Deus que se ira. Nós construímos uma imagem, nós inventamos um Deus que não é o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, não é o Deus de Jesus, não é o Deus de... Nós inventamos um Deus que é um Papai Noel. É um Papai Noel que, de algum modo, permeia aí o universo. Inventamos esse Deus. E ele é muito legal, esse Deus. Muito legal. Eu peco, eu falo assim, Deus é pai, Deus entende. Deus não vai ser assim tão severo comigo. Nós criamos um Deus de acordo com os nossos interesses. Nós inventamos um Deus assim. E olha, eu vou dizer para vocês, Deus não é assim. Alguns falam assim, essa severidade toda era no Velho Testamento. Que Deus se manifestava com furor, ele se levantava, se erguia, matava seus inimigos, punia as pessoas. No Novo Testamento, ele é o Pai de Jesus. É? Tá bom. Onde está escrito, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? No Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Onde está o texto que nós lemos agora, falando do cálice, do furor da sua ira? Onde está isso? No Velho Testamento? No Novo Testamento. Onde se fala sobre a ira, a fúria do Cordeiro? É no Velho Testamento? É no Novo Testamento. E da mesma forma, onde está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? É no Velho Testamento. Ou seja, o nosso Deus, meus irmãos, é exatamente o mesmo, ele não muda. O nosso Deus, ele não melhora. Ele era ruim, agora é bonzinho.
Ele era um Deus meio radical, agora ele é um Deus mais pós-moderno, né, que leva tudo na boa. Deus não muda, Deus é o mesmo. O Deus que se manifestou na sarça, lá no Sinai, para Moisés, é o Deus que nós estamos servindo hoje, agora, neste salão. Ele não melhorou, ele não mudou. Ele não passou por alterações emocionais, psicológicas, nenhum tipo de alteração ele passou. Deus não muda, ele é perfeito. E nós temos que resgatar essa ideia. Nós temos que resgatar a ideia do temor do Senhor. Nós não temos mais aquele temor do Senhor. Temos que ter. De Deus não se zomba. Onde está isso? No Velho Testamento? No Novo? De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos que ter temor de Deus. Deus pune. Deus se ira. E aliás, Pedro fala que a ira de Deus começa, sabe aonde? Sabe onde Deus começa a manifestar sua ira? Na sua casa. Pedro fala isso. Quando Deus começa a punir a humanidade, ele fala, primeiro eu vou ajeitar a minha casa, depois eu parto para os de fora. A ira dele começa na igreja. A gente se estriba em alguns conceitos de perdão, algumas ideias que passam para nós, até na mídia, né? O cara lá de cima, não é assim que falam? Na mídia? E nós criamos essa ideia do Papai Noel cósmico. Isso está longe da realidade. Davi, quando pecou contra Deus, matando Urias e possuindo Batseba, Deus perdoou? Perdoou. Deus perdoou. Davi se arrependeu? Se arrependeu de verdade. E Deus perdoou. Davi escreveu o Salmo 51. Contra ti somente pequei. Davi, em outro lugar, ele fala, olha, os meus ossos se secaram. O meu arrependimento chegou a me deixar doente. Eu me arrependi, isso doeu demais no meu coração, pensar no meu pecado. Eu perdi peso, eu quase morri de tanto arrependimento. Chorou muito, sofreu muito depois que Natão o admoestou. Mas, ainda que Deus o tenha perdoado, sabe o que Deus falou para ele? Ele disse, olha, está perdoado. Só que tem uma coisa. A criança vai morrer. A criança vai morrer. E a espada nunca se apartará da sua casa. Esse é o perdão de Deus. Esse é o perdão de Deus. Essa noção de que, eu peco e depois peço perdão. Cuidado. Deus não é bobo. Não dá para dar nó em Deus. Não dá para pecar e depois correr. Eu peço perdão. Não contavam com minha astúcia. Não. Isso não funciona. Chapolin para Deus não engana. Não. O pecado, Deus perdoa sim. Mas Deus administra o seu perdão de tal forma que muitas vezes Ele me faz sentir as consequências e o peso da sua mão mesmo me perdoando. A espada nunca se apartou da casa de Davi, mesmo ele tendo sido perdoado. Então não brinquem com Deus. O texto fala de um Deus que se ira. E essa ira, ele derrama a princípio na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Não esse grau de ira, porque os seus filhos estão salvos, né? Mas ele pune, ele castiga os seus servos quando precisa. No versículo 11, veja o que diz. A fumaça do seu tormento. O texto fala de sofrimento e fala que essa fumaça do seu tormento sobe de novo pelos séculos dos séculos. Olha de novo a palavrinha aionion aí. O texto grego diz aionas aionon, pelos séculos dos séculos, para sempre. Essa fumaça nunca para de ser produzida. E o texto diz que eles não têm nenhum descanso, não para. É um sofrimento que não é pontilear, ele não é pontilhado, é um sofrimento contínuo, é uma linha contínua, sem breques, sem pausas. O texto continua, nem de dia, nem de noite. Esse é o sofrimento do inferno. É disso que estamos falando quando tratamos sobre a ira de Deus sobre os perdidos. Então é algo terrível. Eu não entendo por que os pregadores não falam mais sobre isso. Eu acredito que essa é a mensagem mais urgente da Bíblia. As pessoas vão na igreja e ouvem promessas,
olha, vem para Jesus, Deus tem um sonho para você. Não tem isso agora? Sonho de Deus? Não tem negócio de sonho de Deus. Agora Deus vive dormindo. Deus tem o sonho de Deus para você. Olha, tem o sonho de Deus para você. Você está triste? Já viram nossos hinos hoje em dia? Aqui na igreja eu percebi que não. Mas eu, igrejas que eu vou, eu vejo hinos que são hinos de autoajuda. Ó jardineira, por que estás tão triste? O que foi que te aconteceu? É esse tipo de música que a gente usa por aí. Parece piada, aquela coisa. Olha, Deus vai consolar você. Olha, vem para os braços, porque Ele vai te ajudar. Virou isso, virou uma autoajuda, um consolo lá para a pessoa, não um alerta. Gente, as pessoas não estão precisando de um amparador, de um conselheiro, não. Elas estão precisando de um general que as liberte. Elas precisam de um salvador, não de um orientador para consolar as suas frustrações neste mundo. Neste mundo vamos ter frustrações mesmo. As pessoas precisam de um redentor, de um salvador, porque estão caminhando para a perdição eterna. É disso que elas precisam. Que fundo musical vocês colocariam nesses 3 capítulos? Disseram assim, tan, 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 né? Um aluno lá produziu essa música, né? Porque, realmente, que cores você pintaria as páginas da Bíblia? Nesses 3 capítulos? Um cinza. Uma cor bem triste, uma cor aterradora. E de fato, os 3 capítulos são aterradores. Quando nós vamos falar para a pessoa sobre a perdição eterna, nós mostramos isso. Esse lado aterrador da mensagem cristã, esse lado aterrador do ensino bíblico, o lado cinzento, o lado com fundo musical sombrio, tenebroso, nós mostramos isso. Nós vamos olhar Romanos, veja o que acontece. Nós ali juntos, na classe, nós vimos um fenômeno que acontece. Vejam, a cor cinzenta, a música fúnebre, vai até o versículo 3:20, tá bom? Até o versículo 3:20 vai a música fúnebre, a cor cinzenta. Agora prestem atenção que vem agora. Vire a página, se a sua Bíblia for igual à minha, e veja o que diz o versículo 21. O que diz? Mas, olha, como é que começa o versículo? Mas, eu disse para os alunos, vocês sabem que essa palavra é a palavra mais bonita da Bíblia? É o mas. Esse mas, gente, grifa esse mas. Pinta ele, pinta com cores douradas. Pinte com cores douradas, porque essa palavra, esse mas, é a palavra mais bonita da Bíblia. Não existe palavra mais linda do que essa aí. Depois que ele mostra toda aquela cor cinzenta, aquela cor escura, aquela coisa horrível, perdição, ira, pecado, ele fala, mas... O que significa esse mas? Que existe uma saída agora. Existe uma esperança agora. Imagine, você vai ao médico. Ele abre o envelope do seu exame. Ele olha aqui e diz, rapaz, eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui. Eu nunca vi uma pessoa tão doente como você. Você já está morto. Você está me ouvindo? Tô. Não, porque tem tumores no seu ouvido. E tem tumores nos seus olhos. Você está enxergando? É mais ou menos. Pois é. Há tumores horríveis aqui. Você está todo tomado por um tipo de tumor terrível e mortal. O que eu estou vendo aqui é simplesmente aterrador. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Você está morto já. E você fica ouvindo aquela notícia desesperado. De repente ele fala assim, mas... O quê? O que você falou? Depois eu falo, vou almoçar. Não! Não! Você disse mas. Mas fala! Qual é a saída? Tem uma saída? Tem um tratamento para isso aqui. Só um. A situação é grave, mas tem uma saída. E o versículo 21 abre então espaço para ensinar que a justiça de Deus se manifestou.
em seu Filho. A partir do versículo 21, nós aprendemos que Deus enviou seu Filho, o que foi predito pelos profetas e pela lei, e Ele enviou seu Filho para cumprir a justiça dele em nosso lugar. Eu estava doente e aquele exame, aquele raio-x era terrível por causa do meu pecado. Eu devo morrer por causa do meu pecado. Mas eu aprendo em Romanos que Ele morreu a minha morte. Ele morreu em meu lugar para me livrar do meu pecado e da condenação do pecado. Quando eu continuo lendo Romanos, eu chego no capítulo 8 e eu descubro, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu nunca vou ouvir, apartai-vos de mim, malditos. Não há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se alguém aqui não é crente, não está em Cristo, olha, não deixe um minuto mais se passar. Nem um minuto. Não brinque com isso. Não ande na beira desse abismo. Você não sabe o que vai acontecer em um minuto. Não sabe. É um prejuízo muito grande para você arriscar um minuto da sua vida indo para lá. Hoje, se aproxime do Salvador e diga, Senhor, eu sei que estou condenado ao inferno, por causa do meu pecado, por causa da culpa de Adão, porque estou debaixo da culpa de Adão, porque eu estou debaixo da sua ira como pecador que sou. Eu quero pedir que a justiça de Cristo seja aplicada a mim, eu creio nele, pela fé eu o recebo. Livra-me da condenação, eu quero estar em Cristo, salvo, perdoa-me, recebe-me, Senhor. Recebe-me no seu aprisco. Eu quero estar no seu barco seguro, levado pelo Senhor ao seu porto seguro e ser liberto de tão grande perdição. Faça isso. Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para depois. Haverá o dia que o Senhor não virá mais aqui como Salvador, virá como juiz. Hoje as portas da sua cidade estão abertas. Um dia essas portas se fecharão. Aproxime-se dele e diga, Senhor, recebe-me. Eu quero ser seu, salva-me. E o Senhor o receberá. E se você já é crente, diga isso para as outras pessoas. Nós temos a consciência de algo muito terrível lá na frente. Alerte as pessoas que estão caminhando para o abismo, que não há esperança se elas continuarem nessa direção.